Fala aí pessoal, bem-vindo à aula 2 aqui, Histórico e Evolução dos Computadores, quem fala é o professor Ronaldo. Então logo após a vinheta nós iremos para essa aula aí, aula número 2, fala um pouquinho sobre a evolução dos computadores que conhecemos. Pois bem, já estamos com o slide aberto aqui, então histórico da evolução dos computadores. Então, vamos nessa. O mundo sem computadores, ou seja, não existe computadores antes do século 17. A partir do ano 1642 foram os primeiros computadores mecânicos, tal, até chegarmos nos dias de hoje. Então, aqui nós temos um cronograma sobre as evoluções, né? Primeira geração, segunda, terceira, quarta. E lembrando que hoje alguns especialistas da área dizem que estamos vivendo a quinta geração, que é a inteligência artificial, que é um novo Big Data, é uma nova era, né? Na história da evolução dos computadores. Mas vamos falar até aqui a quarta geração e irei citar um pouquinho sobre a quinta geração também. Aqui de início nós temos lá nos computadores mecânicos o Blaise Pascal, né? Blaise Pascal, ele criou a primeira calculadora mecânica, servia simplesmente para adição, ou seja, mais. O modo programado então dava o resultado ali do que era proposto para a calculadora de Blaise Pascal. Logo após nós temos aqui no século XVIII Charles Babbage, também com a máquina de computação para tabelas, um pouquinho sobre a evolução, né? Esse personagem também. E depois nós temos aqui no século XX já, em 1943 até 44, Alan Turing com o Colossus em Bletchley, né, Park. Criou esse computador gigantesco aí. Junto com o ENIAC, né, o Colossus era um dos maiores computadores da época. Então nós vamos ver como eles eram compostos. Aqui eles eram compostos por válvulas, computadores de propósito específico, servia basicamente para cálculo simples. Interessante é que esses computadores gigantescos, né, como o próprio ENIAC e o próprio Colossus, eles serviam simplesmente para calcular. Cálculo simples, como uma calculadora de bolso faz. E eles eram gigantescos, tamanho de casas, tamanho de prédios inteiro complexo. Muitas pessoas caminhavam, claro, em pé, né? Sobre esses depósitos, onde tinha todos esses equipamentos que servia simplesmente para calcular. A história do computador ele tem muito a ver com as questões das guerras, né? Então a evolução se deu basicamente por causa de formas de cálculo, até mesmo decifrar mensagens utilizadas nas guerras. Aí nós temos aqui o ENIAC, que foi comentado, né? Gigantesco. Não sei se a imagem está tão boa assim. Mas aqui em 1946, o primeiro computador, como foi dito, utilizado mais para a questão, o conceito de guerra. Apesar que em 1946 acabou a segunda, mas o computador durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial foi utilizado para decifrar e utilizava de modo simples. A história do computador, o computador em si é uma máquina de guerra, foi criado para isso, o seu propósito. Logo depois ele foi melhorando, otimizando até se tornar computadores comuns aqui para nós, né? Utilizarmos nos nossos lares, no trabalho e assim por diante. Nós temos aqui John von Neumann, em 1946, que ele criou o conceito da ideia lógica sobre todos os computadores que nós temos hoje. A próxima aula, aula 3, iremos falar especificamente sobre o conceito de von Neumann, sobre essas ideias que ele teve para a implementação da ideia dele na parte lógica, né? Sobre o computador que nós temos. Lembrando que o conceito de von Neumann sobre a questão lógica dos computadores surgiu nesse período, em 46, e incrivelmente até hoje é utilizado. É claro que a inteligência artificial, é claro também que novos conceitos de programação veio para otimizar ou melhorar, mas o conceito da lógica de von Neumann, da ideia, né, por trás do algoritmo de von Neumann, foi utilizado até pouco tempo e até muitos computadores hoje utilizam ainda esse conceito. Nós temos em 47 o UNIVAC, Universal Automatic Computer, o primeiro computador comercial de sucesso, mencionado pelo Bureau dos Estados Unidos, né, cálculo científico. Então nós temos aqui o primeiro computador, cálculo simples. Era um complexo também, né, muitos mecanismos, as pessoas tinham um trabalho a mais. E essas máquinas gigantescas, como já foi dito, tinha memória simplesmente só para fazer cálculos, né? Nada mais do que isso. Aí nós temos aqui a IBM, a grande marca, né, a grande empresa, a maior em si, né, durante muitos anos na área de tecnologia, até surgir novas empresas como, por exemplo, a Microsoft, a própria Apple. A IBM na verdade, a Microsoft surgiu com
uma nova roupagem da IBM, né? O próprio criador da Microsoft, junto com Bill Gates e os seus associados, eles tinham um pouquinho da história da IBM. Nós temos aqui as principais aplicações científicas, programa de armazenamento, cartões perfurados, utilizando a ideia do passado, né, falando sobre os computadores mecânicos, mas aqui já tinha um pouquinho mais de lógica envolvida nisso aí. A segunda geração, tudo aquilo foi da primeira. A segunda tem os transistores, nada mais do que equipamentos menores, que utilizando o conceito de aberto e fechado, como nós podemos ver aqui, né, o seletor, utilizando já a questão dos binários. Aqui nós temos o IBM 55, fabricante de computadores durante muitos anos, como já mencionei, até mesmo os anos 80, os anos 90, até ser substituído gradativamente por empresas como a Apple e a própria Microsoft. Apesar que a IBM, como já foi mencionado, é uma evolução, ou a Microsoft é um puxadinho, uma evolução da IBM. Nós temos aqui o DEC, né, dos anos 60, o primeiro computador, aqui interessante. Aparece muito, né, com os computadores convencionais de hoje. Nós temos em 62 aqui IBM 7094, um computador também bem interessante. O IBM 1401, tudo isso aí servia para armazenar todas as informações. Incrível, né? Nós temos hoje computadores portáteis, tipo celular. Antigamente armazenava, o computador tinha muitas informações, legal. Nós temos aqui em 64 a primeira linha de produtos com arquitetura, legal também. Nós iremos falar mais sobre o conceito de arquitetura em outras aulas. Aqui é só uma apresentação simples e mostrando um pouquinho da evolução dos computadores até os computadores que conhecemos hoje. Nós temos em 63 a primeira máquina projetada para utilização em conjunto com linguagem de alto nível. Isso é importante. Já em 63, não é? Lembrando que um pouquinho sobre a história do computador, a primeira programadora é uma mulher, uma engenheira inglesa, né? Primeira a fazer cálculos de programação com base em algoritmos. Então, a primeira programadora mulher. Então, foi projetada justamente para reconhecer linguagem de alto nível, essa máquina aqui em 63. Nós temos aqui 64, primeiro supercomputador, interessante também, ó, que bonitinho. Parece um robozinho do Jetson. Aqui nós temos outro DEC, mercado de massa, ó, 50 mil vendidos na sua época. Também com questões de posições, né, botões, servia para representar ou mostrar algo na sua tela. Lembrando que esse DEC, né, PDP-8, ele servia justamente como era um sinalizador. Ele não tinha tela, não tinha o conceito que nós temos visual hoje. Era mais para informar e esses botões serviam como posições para ligar ou acionar alguns comandos. Nós temos aqui o Altair 8800, primeiro do mundo, muito legal também. Funcionava mais ou menos o mesmo conceito disso aqui, ó, a posição de luzes aí que nós podemos ver, para informar funcionamento, informar algumas informações, passar algumas informações para o usuário. Então, o cara que trabalhasse com esse computador, ele tinha que entender o conceito. Por exemplo, cada botão desse piscava, né? Ele tinha que saber o porquê que estava piscando, qual era a ideia por trás, as cores. Interessante. Nós temos em 81 já um computador da IBM PC, bem mais parecido com o nosso notebook moderno, bacana mesmo. 83 já foi melhorando, colocando teclado numérico. Nós temos ali os disquetes, né? A tela ainda em preto e branco, uma tela menor, bacana. E hoje nós temos aqui a evolução de todos os computadores, né? Chegando até os computadores portáteis que nós vemos hoje. Nós temos notebook, nós temos aqui os celulares, os tablets e esse computador ou celular que você está assistindo esse vídeo. Pois bem, pessoal, aqui é a segunda aula, só mostrando mesmo, sem muita explicação sobre o conceito. Lembrando que já desde o século XVII tem a ideia de computador, ele só foi mais utilizado por nós, né? Disponibilizado ao público a partir mais dos anos 80, anos 70, 80 basicamente, quando empresas como Microsoft e a própria Apple surgiram e criaram computadores mais domésticos, né, para uso comum. Até então, lá desde o século XVII até mais ou menos os anos 60, os computadores tinham uso mais em empresas e utilizado mais para o conceito
de otimizar ou melhorar a questão da guerra. Então, o computador é uma máquina sim de guerra inicialmente, porém hoje é uma máquina mais para uso comum. Apesar que também pode ser utilizado para guerra, né? Depende de quem vai utilizar ele. Pois bem, até a próxima aula. Se você gostou, dá uma curtida aí, se inscreva no canal, tá bom? Eu encontro vocês na aula 3. Tchau, tchau, pessoal. Até a aula 3.